Bom dia, pessoal do GE. Tanto tempo, não é, que a gente não grava o nosso estudo do Livro dos Médiuns com a associação com a Gênese. Então, como nós vamos ter que voltar ao nosso estudo agora no mês de setembro e essas gravações não estavam sendo feitas, eu vou recapitular alguns pontos, começando pelo Livro dos Médiuns especificamente, para que a gente possa tomar parte, né? Até para os novos que estão chegando também ter mais ou menos a ideia de onde nós tínhamos parado. Eu estou com um livro aqui e nós tínhamos falado ultimamente no Livro dos Médiuns sobre tipitologia. Então, tipitologia, nós falamos de vários itens e estávamos num ponto muito importante para a doutrina espírita, que é o item 145. Porque a tipitologia, sendo uma comunicação dos espíritos através de batidas, através de barulhos, e quem lembra era assim, né? É um ponto de onde a gente conclui esse assunto para começar a pneumatografia. Então, o item 145, para quem quiser dar uma controlada, vamos lá. Resta-nos desfazer um erro muito espalhado. Essas palavras são as palavras do codificador. Um erro muito espalhado, ele precisava desfazer esse erro. O de confundirem com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. Quem lembra da classificação dos espíritos batedores? E para rememorizar, não é? Tá lá na pergunta, o Livro dos Espíritos, tá? Livro dos Espíritos, capítulo 1. Os espíritos é o de terceira ordem. O de terceira ordem, os espíritos batedores, é a 106. Tá na sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Vamos à classificação. Estes espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem, toda a série de terceira ordem. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais apegados à matéria do que a outros espíritos e parecem ser agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física, quando denotam caráter intencional inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam útil a manifestação desse jeito, serve de espíritos como auxiliares. É a classificação no Livro dos Espíritos. Lembrando para vocês que o Livro dos Espíritos, ele foi o primeiro livro da codificação espírita. Então, ele saiu em 1857, foi o primeiro. O Livro dos Médiuns que é o segundo, vem depois, tá certo? Do Livro do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns é como se fosse um mastigado desse assunto aí, dos espíritos, que saiu em 1861, tá? Então, todos os espíritos da terceira ordem podem entrar nessa classe, não é? Dos espíritos batedores e perturbadores. Esse é uma coisa interessante da gente analisar esse ponto, porque é um erro muito espalhado. Porque quando você lê isso, a classificação dos espíritos, e vai compreender, vai entender no geral, puxa, então todo barulho, toda batida vai vir de espírito inferior. Vai vir de espírito de terceira ordem, assim no geral, né? Vamos dizer assim, no nosso entendimento. Então ele começa, quando vai falar da simatologia e a tipitologia, que é o assunto tratado especificamente sobre as batidas,
sobre os barulhos que os espíritos podem fazer, inclusive até os próprios movimentos dos objetos e tal. Então ele começa, o item 145. Resta-nos desfazer um erro muito espalhado. Desfazer, porque através do livro dos espíritos fez-se uma confusão. Porque como? A codificação espírita são livros que têm um segmento de estudo. Lembrando-se sempre que a metodologia de Allan Kardec era uma metodologia pedagógica, ele era pedagogo. Então, todos os argumentos, se vocês observarem bem, do Pentateuco, são argumentos que eles vêm completando um ou outro no segmento dos capítulos. Você não vê, por exemplo, as coisas aleatórias. Por isso, o estudo da doutrina espírita tem que ser específico. O estudo da doutrina espírita tem que ser detalhado. Vem assim de segmento, não aleatoriamente. Depois você vai fazer pesquisas por argumentos, tá certo. Mas o estudo coerente da doutrina espírita é um complemento um do outro, um seguindo o outro, entendeu? Um segmento. Então, item 145. A tipitologia constitui o meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais indigno dos espíritos elevados do que da escrita ou da palavra. Então, não é que é indigno. Os espíritos elevados não é que julgam a tipitologia uma coisa indigna, suja, para espíritos inferiores, de baixo calão. Não é isso, não é menos digno do que a psicografia. Vamos entender o porquê, eu não vou falar eu, vamos deixar falar Kardec. Todos os espíritos bons ou maus podem servir-se dele tão bem quanto dos demais meios existentes. E acabou caindo um livro meu. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias, e não o instrumento de que se utilizem para transmiti-las. Nesse meio tempo, vocês me desculpem que eu estou resfriada. Bem resfriada. Então, todos os espíritos bons ou maus podem servir-se dele tão bem quanto dos demais meios existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se utilizam para transmiti-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos, porém, em falta de lápis e papel, não hesitarão em valer-se da vulgar mesa falante. E a prova disso é que, por esse meio, se tem obtido os mais sublimes ditados. Então, foi tido muita comunicação nobre através das mesas girantes. Foi assim que Kardec se aproximou do trabalho, pela curiosidade, não é? Que fizeram aquele frisson todo através dessa fenomenologia. E, através disso, espíritos também elevados se comunicaram, davam as suas notícias, não é? Então, ele conseguiu. Então, não quer dizer que é o meio que inferioriza o espírito, que dá a classificação dele, mas o conteúdo e elevação das suas ideias. Se não nos servirmos dele, não é porque consideremos desprezível, mas unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo quanto poderíamos aprender, nada mais podendo acrescentar às nossas convicções, e também porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez incompatível com a tipitologia. Assim, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são espíritos batedores. Isso é importante. Nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são espíritos batedores. Sabe por quê? O espírito de verdade chamou a atenção de Kardec através de batidas. Kardec estava escrevendo nas suas madrugadas em Paris e passou a noite toda com aquelas batidas, tutu, tutu, tutu. E ele não sabia. Na primeira oportunidade que ele teve, ele indagou aos espíritos o que eram aquelas batidas. E foi quando o seu espírito guia, dito espírito familiar, né, se apresenta e revela que era o porquê que ele tinha intervido e que tinha erros nas escritas de Kardec que ele teria que consertar aqueles erros ali. E ele ainda diz, na linha tal e tal e tal. Aí Kardec foi lá e falou, puxa vida, eu não imaginava que eu tinha feito um erro daquele. E tava aquele erro lá. Ele consertou o erro e tal, depois chega a se comunicar novamente
E o espírito de verdade diz, não, ainda não tá bom. Volta lá e reavalia o que se escreveu. Isso é outra coisa interessante, que era para nós sabermos que se uma determinada coisa não fosse real dentro da doutrina espírita, fosse um erro ou uma opinião pessoal de Kardec, os espíritos teriam corrigido. Teriam acentuado. E ele fala disso nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Que até os comentários deles eram sob cuidado dos espíritos. Que não tinha nada dele, pessoalmente, apesar de ter o nome dele na capa, né? Mas, se vocês observarem o título dos livros, era um título de livros que dava referência a que não tinha... não pertencia a ele, de fato, né? A pessoa. Tanto que ele usa um pseudônimo, não usa o seu nome real. O nome dele de verdade de nascimento, de batizado, como a gente chama de batésimo, de batizado, era Léon Denisard Rivail. É o nome dele. E ele assumiu Allan Kardec por causa da sua encarnação como druida. E foi dito isso para ele pelo espírito Zéfiro. E ele adota, e os druidas tinham esse interesse pela reencarnação, comunicação com os espíritos desde então, né? Na época das Galhas, quando César, o grande César, queria tomar as Galhas, chegou a tomar as Galhas, uma coisa. Então, naquele período ali, os druidas já tinham esses seus rituais, seus interesses das comunicações com os espíritos e da reencarnação, certo? Então, voltando ao nosso livro dos espíritos, ou livro dos médiuns, perdão. E então, assim nem todos os espíritos que se manifestam por pancada são espíritos batedores. Essa expressão deve ser reservada para os que poderíamos chamar batedores profissionais. E que, por este meio, se deleitam em pregar peças para divertir os outros, em causar aborrecimentos com as suas importunações. Podem, algumas vezes, soltar ditos espirituosos, nunca, porém, coisas profundas. Seria, por conseguinte, pura perda de tempo fazer-lhes perguntas de certo alcance científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares levaram os outros espíritos, com justa razão, a qualificá-los de palhaços ou saltimbancos do mundo espiritual. Falando então de espíritos palhaços, espíritos saltimbancos, pensando naquele capítulo da Dona Ivone, do livro Devassidão Invisível, não sei se alguns de vocês acompanham, quando ela, contando as experiências dela extracorpórea, ela tinha ido socorrer uma menina, que era até uma parente dela, e ela viu presenças de espíritos estranhos, palhaços, com várias descrições no capítulo, mistificadores e obsessores. E ela descreve esses tipos de palhaços, né? De espíritos zombeteiros, brincalhões, com brincadeiras até vis. E seria interessante ou vocês ouvirem os estudos referentes a esse capítulo, ou mesmo dar uma lidinha no livro. O livro é um livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Mas assim, onde nós paramos aqui no livro dos médiuns? Então, que seria, por conseguinte, pura perda de tempo fazer-lhes perguntas de certo alcance filosófico, fazer perguntas mais complexas a espíritos que se envolviam nesse tipo de vida, né? Nesse tipo de perfil de vida espiritual, porque eles não teriam competência, habilidade, nem moralidade de falar de assuntos desse alcance. A ignorância e a inferioridade, que lhes são peculiares, levaram os outros espíritos com justa razão a qualificá-los de palhaços ou saltimbancos do mundo espiritual. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são, com muita frequência, instrumentos de que se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Então, o que tínhamos visto no item anterior? Os efeitos materiais
muitas vezes são para poder chamar a nossa atenção, não é? Situações, cada um tem um caso para contar, de barulhos que acontecem em casa, ou mesmo de comunicações através de pancadas. E na época do despertar da consciência das pessoas para o espiritismo, no século XIX, foi através da tipologia, não é? Uma boa parte, e das mesas girantes. Então, nesse interim, os espíritos superiores deixaram esses espíritos fazerem aquilo que eles sabiam fazer de melhor, brincar, fazer barulho, divertir as pessoas e até mesmo a assustarem. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, por que os espíritos assustam? Por que Deus permite, né, que eles venham nos assustar, fazer barulho nas nossas casas, nos incomodar? Por que Deus permite? Ora, na verdade, tudo aquilo que envolve Deus é justo, né? Toda a natureza divina é perfeita, é justa. Então tem um objetivo educativo, tem um objetivo de nos chamar a atenção para alguma coisa. Então, terça-feira próxima, nós vamos começar o trabalho às 2h da tarde no programa Pautalk, na salinha nossa, que é como o mesmo nome dessa sala aqui no WhatsApp, que é o GEE, Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, e nós retomaremos o nosso trabalho de estudos, tá certo? Dos estudos dedicado ao livro dos Médiuns e da Gênesis, às nossas terças-feiras. Para começarmos o capítulo 12, pneumatografia ou escrita direta, pneumatofonia. E começaremos a tratar, né, desse assunto da escrita direta, da pneumatofonia. E fazendo também as nossas chaves de conexão com o livro A Gênese. Era só uma recapitulaçãozinha mesmo. Um beijo para vocês, até terça-feira que vem, gente. Tchau, tchau.